E se um homem há séculos tivesse vislumbrado o fim dos tempos? Imagine que em um passado distante, alguém tivesse recebido uma visão tão clara do futuro que fosse capaz de prever o colapso de toda uma era. Agora imagine que esse futuro já começou a se desenrolar diante dos nossos olhos. Há uma antiga revelação, guardada nas sombras do Vaticano por séculos, que voltou à tona com um poder perturbador. Trata-se de uma lista misteriosa contendo as 12 frases, cada uma ligada a um líder da igreja. Hoje estamos justamente no último nome dessa série. Seria apenas coincidência, uma conspiração ou um alerta vindo do alto que o mundo insiste em ignorar? Prepare-se. O que você vai descobrir agora pode alterar para sempre a forma como vê a história e o futuro da fé cristã. A revelação de um arcebispo irlandês. No século IX, um bispo chamado Malaquias, natural da Irlanda, partiu em peregrinação rumo a Roma. Lá, segundo registros, ele teria recebido uma revelação celestial, uma sucessão de pontífices que guiariam a igreja até o final dos tempos. A visão foi registrada em uma série de 112 lemas curtos e enigmáticos, frases simbólicas atribuídas a cada futuro papa. Essas palavras envoltas em mistério só vieram a público muitos anos depois, em 1595. Desde então, teólogos estudiosos e até céticos têm se debruçado sobre elas. Estariam essas profecias de fato se realizando? Coincidências que intrigam. Ao longo dos séculos, os lemas atribuídos aos papas começaram a se encaixar de forma inquietante. Um exemplo, o Papa João Paulo I foi associado à frase da meia-lua. Curiosamente, ele nasceu em uma noite de meia-lua e seu pontificado durou apenas 33 dias, tempo que representa quase metade de um ciclo lunar. Já João Paulo II foi relacionado ao enunciado do trabalho do Sol. Coincidência ou não, ele nasceu e faleceu durante eclipse solar. Bento XVI, por sua vez, carregava o lema A Glória da Oliveira e fazia parte da Ordem Beneditina, historicamente ligada ao símbolo da oliveira e à busca pela paz. Mas o que mais impressiona está no último nome da lista. O fim da linha, o lema final é o mais sombrio. Durante a última perseguição da Santa Igreja Romana, reinará Pedro Romano, que apacentará o povo em meio a muitas tribulações. Depois disso, a cidade das 7 colinas será destruída e o juiz terrível julgará os homens. Não há outras frases após esta. O atual Papa Francisco seria o nome desde Celestino II, apontado como o primeiro da lista. Francisco, cujo nome de batismo é Jorge Mário Bergoglio, é descendente de italianos, romanos por sangue, e escolheu como nome papal uma homenagem a São Francisco de Assis, cujo nome verdadeiro era Giovanni di Pietro, ou seja, Pedro. Coincidência? Talvez. Mas há quem veja nisso a realização do último lema da profecia. Um pontificado fora do comum. Francisco também carrega outras singularidades. É o primeiro papa jesuíta da história, uma ordem conhecida por sua influência e aura de mistério. Antes dele, um evento raro chocou o mundo. A renúncia de Bento XVI, algo que não ocorria havia mais de 6 séculos. Oficialmente o motivo foi a saúde, mas bastidores e rumores apontam para pressões, crises internas e até possíveis ameaças. No mesmo dia da renúncia, raios atingiram a cúpula da Basílica de São Pedro, imagens que circularam o planeta e causaram calafrios até nos mais céticos. Tempos difíceis. Durante o papado de Francisco, a Igreja enfrentou turbulências profundas, escândalos morais, divisões doutrinárias, perda de fiéis e crises financeiras. No cenário global, o mundo foi sacudido por guerras, pandemias e um clima espiritual e moral cada vez mais instável. A profecia fala sobre um líder que guiaria o rebanho em meio a tribulações sem fim. E essas tribulações, ao que parece, ainda não cessaram. A cidade das 7 colinas seria abalada, não necessariamente por uma destruição física, mas por um julgamento espiritual, um acerto de contas divino. Realidade ou lenda? Céticos questionam a autenticidade da profecia. Muitos alegam que os primeiros lemas se encaixam porque foram escritos com base no passado e não no futuro. Outros acreditam que os últimos são vagos o suficiente para caber em qualquer interpretação. Mesmo assim, é difícil ignorar como certos detalhes se alinham com a realidade. E se for verdade? E se Malaquias realmente viu o que está por vir? E se Francisco for de fato o último Papa? O que isso muda para você? Essa profecia não traz datas, apenas sinais. E muitos acreditam que os sinais estão diante de nós, basta estar atento. Talvez não estejamos apenas diante de uma simples mudança de liderança, mas do encerramento de uma era milenar. A pergunta que resta é: você está preparado?